Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar Quarteto Fantástico número 2. Esse encadernado é intitulado Senhor e Senhora Green. Bom, o quarteto está sendo lançado em encadernados aqui no Brasil desde seu retorno ao universo Marvel, né? A gente sabe que o quarteto ficou aí de molho no universo Marvel durante um tempo, nesse momento pós-Guerras Secretas, e o grupo volta agora com força total a partir com roteiros do Dan Slott, né? E essa aqui é a minha segunda impressão. Eu comentei o primeiro volume já e eu acho que no cenário do YouTube brasileiro, o YouTube dedicado a quadrinhos, né? Ao menos no pouco que eu tenho contato, né? Eu fui uma exceção no que diz respeito à primeira impressão sobre o Quarteto Fantástico do Dan Slott, porque eu gostei bastante do número 1. O tom família que o Slott deu remeteu muito aos primórdios do quarteto e me fisgou. Na verdade, boa parte da galera, eu vi algumas críticas, acho que umas 3 críticas, né? 3 ou 4, dizia, né, que esperava algo mais épico, né? Na verdade, eu fui fisgado por isso e acho que fui uma certa exceção. E esse tom família, ele continua nesse segundo volume aqui. Nessa edição, nós temos o casamento do Coisa com Alicia Masters, que assim, é um caso de amor que começou lá em Fantastic Four número 8, de outubro de 1961, é isso mesmo. E nessa edição aqui, nós temos 3 edições sendo publicadas, né? Fantastic Four Wedding Special número 1, Fantastic Four 5, né? Nessa nova série, lançada aí recentemente, o 5º número, né? E Fantastic Four 8, né? Da primeira série lá de 1961. Vou mostrando um pouco os desenhos para vocês, né? Nós temos assim 3 edições, mas são 7 histórias. Tem a primeira aparição da Alicia Masters, né, que casou com o Coisa, tá lá no finalzinho, né? Aí é aquela coisa, né? Roteiro do Stan Lee, arte do Jack Kirby, olha só, tá aqui, né? Eles publicaram, deixaram essa edição aí como extra, né? E além dessa primeira aparição, é claro, né, várias histórias que remetem a diversas situações relacionadas ao casamento dos dois. Temos a despedida de solteiro da Alice, a despedida de solteiro do Ben, o Ben pedindo... na verdade, o Ben sendo ensinado pela Sue Richards a dançar, para poder dançar com a noiva no dia do casamento, o Coisa pedindo a mão da Alicia para o pai dela, pedindo a bênção, só que esse cara é o mestre dos bonecos, é um vilão. E o próprio casamento, é claro, né? Já está mais no finalzinho. Inclusive aparece a tia Petúnia, que é a tia favorita do Coisa, né? Bom, dessas histórias, a que eu menos curti foi a despedida de solteiro da Alice, assim. É uma história como tantas de despedida de solteiro que a gente já viu, né? Não, ao meu ver, não tem nada demais nela, né? Realmente é bem assim estereotipada. Talvez o que nós tenhamos aqui de novidade assim é que é uma história estereotipada com homens. E aqui eles pegaram essa história que é sempre contada com homens e contaram com mulheres, assim. E eu acho talvez a inovação esteja nisso, mas assim ficou rasa, assim, que a questão não é nem ser uma história estereotipada, né? É na verdade não ter tido muita graça, é não ter nada que tenha sido tão assim legal, né? Vocês vão ver que eu vou elogiar o uso de alguns clichês mais pra frente, eu vou chegar lá, mas aqui eu achei que a coisa não ficou tão bacana. Os personagens, por exemplo, não apareceram tanto, as mulheres, as personalidades delas, assim, não foram tão desenvolvidas. Claro que é uma história curtinha, mas assim, não apareceu tanto, assim, não achei que foi tão bem trabalhada essa primeira. As demais histórias, já, assim, eu já gostei, assim, demais mesmo, assim, só tenho que elogiar. Elas têm aquele tom de humor ingênuo, sabe? A boa parte delas, né, tem aquele tom de humor ingênuo que faz a gente soltar mais sorriso do que gargalhadas. A gente não gargalha, mas a gente sorri. A exceção de uma que não tem esse tom de humor, né, que é a história figura paterna. Cara, essa é a história do Coisa conversando com o mestre dos bonecos, pedindo a mão na verdade, ele é padrasto dela, né, da filha dele aí em casamento.
cara, que história bacana, assim. No decorrer dela, ela é tranquila, mas tá, ela quando chega ao final e nós vemos, assim, os últimos 4 quadrinhos, eu falo, putz, cara, que legal isso aqui. Foi muito inventivo o que o Dan Slott fez. Na história, assim, mudando de parceiro, que é a história onde a Sue Richards vai ensinar o Coisa a dançar, cara, nós temos uma cara, é uma história realmente muito bem escrita, assim, porque nós vemos a origem do Quarteto Fantástico pelos olhos da Sue Richards. Na verdade, é mais que isso. Nós vemos a origem do Coisa pelos olhos da Sue Richards. E é o tipo de história que é escrita por alguém muito familiarizado com os personagens. Há sacadas muito boas aqui. O Dan Slott fez um baita trabalho mesmo nessa história. Assim. Cara, é um baita trabalho, mas a história é muito simples. Não é caraca, não é rocambolesco, não tem nada de complexo. Mas o cara leu muito bem aquelas primeiras histórias, isso transpareceu aqui na personalidade de cada um dos personagens, mas também assim, na leitura que esses personagens lançam que uma personagem lança para os mesmos fatos. Cara, bem legal. A despedida de solteiro do Ben Ben foi um fracasso total, né? Mas ela foi gravada pelo Tocha Humana, pelo Johnny, mas foi bem divertida também, não é ponto alto da história, mas assim, mas foi divertida, né? O papel do Reed Richards no laboratório, né? Cara, foi bem legal também. Previsível, mas legal. A história, essa história aqui tem várias coisas previsíveis, mas ao meu ver, propositadamente previsíveis. Lembra que eu falei que eu ia elogiar alguns clichês? Porque o que o Slott faz? Ele pega as versões consagradas dos personagens e brinca com elas, né? E as utiliza nessa história. Ele explora as relações dentro do quarteto, tal como essas relações são construídas a partir das versões estereotipadas dos personagens. Né? Ele vai brincar com isso, né? E quando ele brinca com isso, ele apresenta a profundidade dessas relações. É isso que eu acho que faltou na primeira história. As relações não são aprofundadas, é só a história ali mesmo, né? No despedida de solteiro, pronto. Mas, cara, não tem nada. Até mesmo na despedida de solteiro do Coisa, o Slott usa para falar um pouco sobre o Tocha Humana. Isso eu achei muito legal mesmo, assim. Ele usa esses clichês, essas coisas assim, para mostrar os encontros e desencontros que existem na primeira família, né? Na família fantástica da Marvel. E tudo isso de um jeito simples e agradável de ler. Uma narrativa muito fluida, né? E algo que dá para perceber de verdade é que esse quadrinho foi escrito por um fã. De verdade. O Slott é um fã mesmo. É um fã. Dá para perceber aqui na leitura, né? E sobre as versões icônicas dos personagens, as versões estereotipadas, como eu falei, eu só tenho um lamento pelo John Storm, pelo Tocha Humana, porque ele foi amadurecido durante a fase do Jonathan Hickman. Isso foi muito bem feito. Mas depois de Jonathan Hickman, parece que todos os autores esqueceram isso e colocaram ele como aquele eterno adolescente, sabe? E eu acho que isso seria um ganho para o personagem. Isso não é uma coisa dos Dan Slott, isso veio de antes, mas está aqui presente também. Parece que foi esquecido, né? Mas assim, né? Enfim, né? O Quarteto Fantástico é meu grupo de super-heróis preferido. Já falei isso algumas vezes aqui no canal. E essa fase do Dan Slott é daquelas que eu leio com um sorriso no rosto, assim. Cara, o cara realmente brinca, assim, tem muito desse ar nostálgico, sabe? Dessa Marvel lá dos anos 60, claro que numa narrativa mais moderna. Não sei, de verdade que eu vou dizer agora, não sei como é que isso funciona para quem está começando a ler o Quarteto agora. Não sei, assim. Falando como um leitor que leu o Quarteto há mais tempo, isso aqui me agrada demais. Me agrada demais mesmo, assim, né? E uma coisa legal, eu curti bem o extra, tá? Essa história aí do Mestre dos Bonecos, primeira aparição da Alicia Masters. E uma coisa muito legal é que eu li isso aqui, eu falei, cara, deve perceber os moles no roteiro, né? Cara, o plano do Mestre dos Bonecos, ele simplesmente não faz sentido nenhum, dados os poderes que ele tem. Por que ele fez aquilo? Não tem sentido. E uma coisa que eu achei legal é que o Dan Slott brinca com isso numa história aqui, né? Isso é zoado numa história. Cara, bem legal assim mesmo, só tenho que elogiar aquele quadrinho que tem um ar despretensioso, mas que brinca um pouco com a nostalgia e com o conhecimento profundo que o autor tem da cronologia e dos personagens. Queria muito saber a opinião mesmo de alguém que não está tão habituado com os personagens tenha lido isso aqui. Se é teu caso, não deixa de colocar nos comentários não, porque eu queria saber realmente como é que isso funciona. Bom, não preciso nem dizer.
Espero continuar lendo e devo comentar os próximos volumes aqui no canal, porque é algo que realmente está me agradando. Então, parando por aqui, né? Agradeço por você ter visto o vídeo. Não esquece de dar teu joinha, né? Não esquece de dar o like aí. Esse feedback é importante pra gente. Não esquece de comentar, concordando ou discordando de mim, não tem problema, né? Na verdade, esse canal é um espaço de diálogo. Eu sei que eu tô devendo um pouco a resposta aos seus comentários, mas não é maldade não. Eu tô numa época de loucura no meu trabalho aqui e tenho tentado aí, pelo menos, manter a publicação dos vídeos, né? Bom, mas é isso. Agradeço mesmo por você ter visto. Não esquece do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você fazer uma compra nessa loja, isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. É isso. Abração e até o próximo vídeo.